de falar mal de professor agora, gente. Senhores, muito boa noite nessa nossa aula do dia 26 de maio, de legislação aduaneira, aqui da Unifor. A gente tem convidado hoje, a gente vai contar aqui com o professor, vou chamar de professor só por conta do ambiente, mas o professor Luiz foi meu professor, né? E aí vocês pensem que ele é velho, não que eu, né? Que foi meu professor. É executivo na CTI Cargo, como está comentando aí nessa nossa apresentação, atua como gestor da qualidade, e é quem vai contar aqui para a gente uma série de experiências, como a gente vem conversando sobre experiências no comércio internacional, ou seja, já com os nossos convidados, a gente tô montando um clube, Luiz, porque assim, ó, foi o Larry, o Laércio, Larissa, Luiz, tem um nicho, entendeu? A Fabíola destacou aí, mas todo mundo tem que começar com a letra L, tem um pré-requisito. A gente vai conversar hoje sobre regimes aduaneiros especiais, e aí minha proposição aqui para o Luiz era fazer meio que um bate-bola, assim, teoria e prática, né? Comentar com vocês que essa é uma matéria que cai muito em concurso. Então, dentro dos concursos que cai legislação aduaneira, regimes aduaneiros especiais é uma matéria que cai pra caramba. Então, companhia docas, Receita Federal cai demais, Tesouro Nacional. Então, eu fui sugerindo aqui que a gente fizesse vamos ver o que cai nesse conteúdo na teoria, o que cai nesse conteúdo na prática, para a gente ir vendo se tem muita distorção ou se a teoria é muito mais suave do que a prática. Luiz, eu meio que te introduzi, mas conte aí para a gente quem é você na fila do pão da importação, né? Verdade. Eu tenho 10 anos já de atuação na área de comércio exterior. Eu sou oriundo do despacho aduaneiro, né? Sou filho do despacho aduaneiro, porque meu pai é despachante aduaneiro, então eu acabei herdando aí, entrar na área por essa influência, né? Sempre quis estudar engenharia, então eu fui estudar engenharia, mesmo já trabalhando na área de comércio exterior, mesmo novo, com 18 anos, eu fui estudar engenharia porque tinha esse sonho de me formar em engenharia, e eu consegui, dentro da minha área, da minha profissão, unir a engenharia com o comércio exterior, né? Então, eu me formei em engenharia de produção, então, hoje, o que me levou a estar como um dos executivos na CTI Cargo, como gestor da qualidade, foi essa minha vivência da engenharia, entender melhor de processos, entender melhor de implantação de KPIs, desenvolvimento de sistemas, tudo isso me proporcionou, me deu um up para eu me tornar um dia um executivo da CTI, né? Mas a minha bagagem no desembaraço aduaneiro é bem vasta, porque foi lá que eu passei muito tempo. Então, eu fui assistente de desembaraço aduaneiro, analista, supervisor, coordenador, até realmente ser um gestor da área e hoje ser como gestor de desembaraço. Então, mesmo como gestor da qualidade, eu ainda não me desvinculei por 100% do desembaraço, por ser muito expert no assunto. Então, na própria CTI, eu ainda sou um dos consultores da área. Então, sempre que os próprios gestores de desembaraço aduaneiro dentro da empresa, ou do agenciamento de cargas, ou quem que seja, quando precisam recorrer a alguma explicação, seja de legislação ou de procedimentos e tal, recorrem a mim. Então, isso faz com que eu também me motive a continuar estudando cada vez mais a legislação aduaneira, me atualizar nos procedimentos que nunca mudam, né? Vocês sabem bem disso. A todo dia uma instrução normativa nova, uma portaria nova, uma resolução nova. Então, isso acaba me motivando também para me manter atualizado nesses procedimentos aduaneiros. Em época de Covid, é literalmente a cada hora, né? Cada hora sai uma emoção nova. Uma emoção nova. Lidar com o comércio internacional, na verdade, já é um teste de inteligência emocional o tempo inteiro, mas ultimamente está sendo prova de fogo. Luiz, fala para a gente da CTI. Explicando um pouco da CTI Cargo, né? Não sei se todos conhecem, a CTI Cargo é uma empresa originalmente cearense, né? Foi fundada em 2005 pela Manuela e pelo Giovanni. A Manuela era portuguesa
A CTI tinha como carro-chefe inicial o agenciamento de cargas internacionais. Então, foi o pontapé inicial da empresa. Quando foi em 2014, a Manuela me tirou da concorrência para que eu pudesse desenvolver na CTI o departamento de desembaraço aduaneiro, que até então não tinha. Então, de 2014 em diante, criou-se esse novo segmento da CTI de desembaraço aduaneiro, atuando com agenciamento e desembaraço. Em 2017, nós fomos comprados por um grupo suíço, que é a Frat AG. Então, hoje a empresa ela deixou de ser uma empresa cearense, nacional, ela passou a ser uma multinacional, se fundiu com um grupo suíço, que possui mais de 200 escritórios no mundo todo, escritórios próprios. E em 2017, nós lançamos um outro produto, que foi o gerenciamento logístico 4PL, que tem sido o nosso maior divisor de águas, hoje um dos maiores desenvolvimentos que a empresa criou, né? Saindo ali somente da casinha do agenciamento de cargas do desembaraço aduaneiro, então a gente entra numa empresa importadora ou exportadora para gerenciar toda a operação logística de ponta a ponta, é isso que faz o 4PL, e atualmente eu estou lá como um dos quadros executivos. A Manuela não faz mais parte da empresa, vendeu em 2017 para a Frat AG e deixou a empresa em março do ano passado, né? Então, hoje a empresa já está sob nova direção, e dentro dessa nova direção, eu faço parte do quadro de gestores da empresa. Show de bola. Então, a gente vai juntar aqui o conteúdo que a gente já viu na aula passada. A gente deu um bom overview assim, de vários regimes aduaneiros especiais. Só para quem está voltando ou não esteve aqui comigo na quinta-feira passada, a gente, de uma certa forma e de uma forma bem sintética, tem aí pelo menos 3 despachos aduaneiros possíveis: aquele normal, o despacho aduaneiro para consumo, que é aquele que vai incidir todos aqueles tributos de importação que vocês já estão passados na casca do alho de tanto calcular. A gente tem um despacho aduaneiro de admissão, que é o que a gente vai conversar aqui, que a gente vai submeter esses regimes aduaneiros especiais, e tem o de internação, que é aquele das zonas especiais, como a Zona Franca, quando você vai sair de uma mercadoria lá da Zona Franca para o resto do território nacional. Qual a grande ideia aqui? A gente está trabalhando com situações especiais, porque o nome do regime é regimes aduaneiros especiais. Alguma situação especial tem. A situação normal seria: eu vou trazer essa mercadoria, ficar com a mercadoria, consumir aqui e abraço. Para isso, você vai pagar todos os tributos de importação. Para os regimes aduaneiros especiais, isso não acontece. E aí a gente vai ter, dependendo do que vai acontecer com essa mercadoria, alguns tipos. E aí a gente vai conversar aqui sobre algum deles. A gente vai aqui conversar sobre algum deles. A minha sugestão aqui é que a gente comece com a exportação temporária. Só para que a gente faça só um recordar e viver, né? Na exportação temporária, eu vou permitir, então, que uma mercadoria saia do país com a suspensão do pagamento, e aí é de imposto de exportação. Aqui, em legislação aduaneira, a gente trabalha muito com importação, porque trabalhar com exportação é bom do ponto de vista financeiro, com o câmbio aí do jeito que está, mas não é tão animado quando se fala em cálculo de tributo, porque, afinal de contas, né, a gente tem muita isenção até e incentivos para exportação. Mas aí, se essa mercadoria que é brasileira sai do Brasil, o nome é exportação temporária, então tem um tempo previsto para que depois essa mesma mercadoria seja reimportada, né, entre de volta no território nacional, a gente vai ter, sim, uma situação especial, porque ela não está ainda em caráter definitivo para fora. A gente já conversou aqui na aula passada que, sim, vai ter um termo de responsabilidade, em que há uma suspensão do pagamento de tributos, mas a aduana não vai ficar a ver navio se você não cumprir. Lembrando do dever de casa aí, que vocês tinham que pesquisar o que era sem cobertura cambial e é sem cobertura cambial nessa exportação temporária. E para a gente começar aqui a brincadeira, eu queria que você tirasse um print aí dessa sua tela, porque essa questão é grande. Técnico do Tesouro Nacional e antiga pra caramba. Olha só, 1998, mas essa é uma das... Essa daqui e uma aí que a gente vai ver, que fala de container, são as questões que você vai fazer
todos os milhares de concursos nessa área e vai aparecer aí questões nesse sentido. Como a nossa sugestão aqui é, 1, que você conheça o regime, 2, que você saiba como é cobrado em concurso, 3, como é que funciona na prática, então, fiz aqui esse overview rapidinho, vou lhe sugerir dar uma olhada nessa questão, e aí, como está na sua tela, eu não vou ler toda, né, você vai ler, você vai fazer esse exercício, mas aí alguns pontos aqui eu queria negociar com você, inclusive eu já vou responder logo para a gente não perder muito tempo, mas eu queria que você fosse printando essas telas para você depois tentar responder sozinho, né? A gente tem aí uma situação em que uma empresa pediu uma exportação temporária de uma mercadoria sujeita aí a uma alíquota de imposto de exportação de 0,75. Essa alíquota ad valorem, você já sabe que é uma alíquota ad valorem, uma alíquota específica na altura dessa, garantido por termo de responsabilidade, conversamos na aula passada, foi deferido o pedido. Quando essa mercadoria foi entrar de volta no país, eu estou falando de uma exportação temporária, tem um tempo definido, quando ela foi entrar de volta no país, dentro do prazo, o funcionário fiscal, colega da gente aqui nessa disciplina de legislação aduaneira, foi reexaminar o processo, disse que não cabia ali exportação temporária sob o argumento de que aquela mercadoria não era passível de aplicação desse regime. E aí a questão te pergunta, e aí, procedimento do funcionário, está certo, não está certo? Se justifica, não se justifica? Eu vou te passar logo a resposta nessa questão específica, porque é muito grande, né, para a gente não perder aqui muito tempo. E aí eu vou te dizer que a resposta correta dessa questão é a letra C. O procedimento do funcionário que diz que não se aplica ou descaracteriza esse regime, não se justificava porque o imposto de exportação estava garantido por termo de responsabilidade a ser baixado, tendo em vista que a reimportação ocorreu dentro do prazo, além do que o exame de mérito da aplicação do regime precluiu, só podia ser verificado na concessão e já foi concedido, não cabendo mais discuti-lo quando da reimportação da mercadoria. Isso aí é um exemplo que cai em concurso. Mas na prática, Luiz, como é que acontece exportação temporária? Tu já participou de alguma? O que foi que tu mandou para fora e voltou? Tá, tem lá. Tem vários casos, né? Bom, em relação à pergunta, vou começar até em relação a essa pergunta, né? A gente vê que é um fundamento legal antigo, né? Não mais vigente. O próprio concurso técnico do Tesouro Nacional nem existe mais. Hoje, esse cargo ele é chamado de analista tributário, né? Pela Receita Federal. Na Receita Federal existe o analista tributário e o auditor fiscal. Então, o técnico do Tesouro Nacional, todos foram migrados por esse cargo de analista tributário. Então, na prática, hoje em dia, a última legislação que posso dizer assim, revogou todas as legislações anteriores e passou a criar um novo procedimento foi 1.600 de 2015, eu não me lembro de cabeça, mas foi em 2015, não lembro se o número é esse, tá? Então, pegando esse exemplo, o que um fiscal ele poderia fazer para impedir que uma mercadoria fosse utilizada em regime de exportação temporária, né, que é a prática de hoje? O fiscal ele não vai permitir uma exportação temporária de algum item que, porventura, não possa ser realizada uma exportação definitiva desse bem. Como que seria isso na prática, né? Quando a gente exporta temporariamente qualquer bem, ao ele chegar no destino, pode ocorrer por algum motivo da relação entre importador e exportador, desse bem não ter mais necessidade de retornar. Por exemplo, que é muito comum, exportação de partes e peças de máquinas para manutenção no exterior. Né? A gente faz bastante isso, ou então exportação de um cilindro que o gás, só o fabricante fornecedor da mercadoria pode abastecer esse cilindro, nenhuma outra empresa abastece. Então, esse equipamento ele tem que ir até o destino, até o local dele, onde é o fabricante dele, para poder fazer essa manutenção. E se durante essa manutenção, o fabricante do produto, né, que recebeu o produto de volta, ele detectar que aquele produto ele não tem mais funcionalidade, ou seja, ele não teria mais uso, é imprestável,
seria uma condição de que a mercadoria ela não ia voltar mais, né? Então, se ela não vai voltar mais, o procedimento aduaneiro seria registrar uma outra DUI que sobrepõe a DUI que já foi registrada pela exportação temporária para fazer a exportação definitiva, né? E hoje o sistema ele vincula a nova DUI da exportação definitiva à DUI da exportação temporária. Então, essa nova DUI de exportação definitiva faz com que o bem não tenha necessidade de retornar e, assim, seja extinto o regime de exportação temporária. Então, pegando um gancho com a questão, o fiscal hoje ele só não vai permitir uma exportação temporária de algum bem que, por algum motivo, ele não possa ter uma exportação definitiva, né? Então, se esse bem não se enquadrar na condição que não possa ter exportação definitiva, ele não vai permitir que esse bem seja exportado temporariamente. Tu consegue pensar em alguma coisa que a gente não possa exportar definitivo? Por exemplo, exportação, digamos assim, uma exportação em que o país de destino ele não aceite aquele produto definitivamente. Vamos lá, pegar um veículo usado, por exemplo, certo? Então, a exportação de veículo usado, ao contrário da importação de veículo usado, a exportação de veículo usado ela é muito mais simplificada. A Receita não está preocupada se esse veículo é novo ou ele é usado. Quem vai se preocupar é o país que vai receber esse produto. Agora, se porventura esse país ele não pode receber esse produto de forma definitiva, aí a Receita ela pode não conceder a exportação temporária. Ela pode entender que você está criando uma exportação temporária para mandar esse veículo para lá e depois burlar o sistema fazendo a exportação definitiva. Entendeu? Esse foi um exemplo que passou na minha cabeça, mas pode ter aí inúmeras outras situações. Com certeza. A gente estava fazendo há alguns anos já. A gente tem lá na Unifol um núcleo de prática de comércio exterior e a gente fez um plano de exportação de uma empresa aqui que produzia ovos. A gente ia mandar ovos de granja para os Estados Unidos. Planejando ajeitando tudo com a empresa, fazendo o registro, habilitou, beleza, vamos exportar os ovos. Donald Trump assume o governo, uma das primeiras normas que saem, não aceitaremos ovos do Brasil. Estava tudo engatilhado para exportar e foi um puta de um balde de água fria. Não é exatamente o caso de exportação temporária, é de tratamento administrativo, como no caso dos usados aí, mas foi uma situação que a gente passou assim na pele, de passar um semestre planejando uma exportação e quando chega assim, quando vai concretizar, olha um tratamento administrativo, surge um tratamento administrativo novo e você tem uma quebra da expectativa aí completamente. Exato. Bora mais. Coloquei aqui. Ah, meu gosh. Vamos falar dos inversos aqui, né? Sim, uma vez eu posso exportar temporariamente, o outro sentido seria alguém que me envia algo temporariamente. A gente também já conversou sobre isso aqui no... Eu tô meio perdida, calma. Hoje é terça. Na quinta-feira passada. E aí a gente chama de admissão temporária ou importação temporária, isso vai aparecer para você com qualquer um desses dois nomes. E a gente pode trazer uma mercadoria aí temporariamente com utilização econômica e sem utilização econômica e vai ter um tratamento diferenciado. Importante dizer que esses regimes especiais, eles vão ser concedidos ou vão ser instituídos por algum interesse que o Estado tenha, seja interesse econômico, seja interesse cultural, seja interesse tecnológico, que venha uma mercadoria nova, com uma tecnologia nova, seja para passar um tempo ou não. Às vezes é interesse social, vamos imaginar que a gente está falando aqui de uma exposição artística, sei lá o quê. A lógica aqui é mais ou menos simples. Bom, o nome é admissão temporária. E se a gente já falou de exportação temporária, você vai utilizar mesmo um silogismo bem lógico de que pensa. Essa mercadoria vai entrar no país, vai permanecer aqui temporariamente, vai ficar com os tributos suspensos, então tem a história do termo de responsabilidade, obviamente, porque a aduana não vai, né, só confiar na cor dos seus olhos, vai ficar com a suspensão dos pagamentos dos tributos,
vai identificar bem esses bens para a aduana e vai pegar esse mesmo bem e devolvê-lo depois de um determinado tempo para o exterior. Minha sugestão, indicação aqui para você, juro que não foi intencional pegar umas questões antigas, mas os assuntos meio que se repetem, não muda muita coisa, mas aí eu coloquei até duas para você. Você vai tirar de novo um print dessa tela aqui para tentar resolver depois, dar uma olhada. Isso aqui é como cai no concurso. Como cai na prova da tia Larissa, eu te falo já já, porque tudo vai ser muito mais interessante para a gente na importação temporária com utilização econômica, porque a gente vai pagar tributo, né? O meu negócio aqui é a gente pagar tributo. Essa questão 6 aí, ela é a própria definição do regime especial, não tem nada demais. Esse daí vai ficar, eu acho que vai ficar de dever de casa, porque na aula da semana passada, Luiz, eu deixei algumas perguntas, assim, e uma delas era o que era cobertura cambial ou sem cobertura cambial. Uhum. E aí, essa questão 6 aí é para ver se alguém fez o dever de casa o dever de casa é tão da série, né? Mas da semana passada. E aí, vou pular para a questão 7, porque essa daqui aparece muito. Até para a gente entender esse nome. Muitas vezes, em prova, aparece cofre de carga. E cofre de carga nada mais, nada é do que essa que tem aqui nessa imagenzinha aí atrás dessa apresentação, né, que é um container. Contendo determinada mercadoria, foi descarregado no Porto de Santos, no conhecimento de carga, que é um documento também que a gente já viu aqui, foi objeto de prova e tal. Estava consignado em entreposto aduaneiro, que é outro regime aduaneiro especial, falaremos nele no momento oportuno, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, como destinatário da carga, zona secundária, onde a mercadoria seria depositada para o futuro desembaraço aduaneiro. A autoridade aduaneira da zona primária do Porto de Santos autorizou o transporte da mercadoria e o container que a continha para entreposto aduaneiro de destino, aplicando o regime de... Veja só, essa mercadoria entra lá pelo Porto de Santos, ela vai para Campo Grande, provavelmente, sei lá, para um Porto Seco que existe em Campo Grande, e aí tanto mercadoria como container são admitidos lá no Porto de Santos. Eu coloquei essa questão aqui, primeiro que alguém, em alguma aula, não lembro se foi o Marcos, me perguntou sobre a história do container, né, se eu vou considerar ele uma mercadoria ou não. Um dia desses, o Abraão estava perguntando aí sobre a compra de um container, só que no caso inservível. Aqui eu tenho o container como cofre de carga e uma carga dentro. Essa unidade de carga pode ser um container, a gente pode pensar aqui também que um pallet pode ser uma unidade de carga também, e quando entra essa mercadoria, entra dentro do container. E aí eu vou fazer esse regime aduaneiro especial para o container e para a carga, ou essa carga fica e esse container volta para o exterior, né? A resposta dada dessa questão aí é que a gente vai fazer um trânsito aduaneiro, que a gente conversou também na semana passada, para a mercadoria, que vai se deslocar da zona primária para a zona secundária, né? Ele vai aqui do Porto de Santos para o Campo Grande, e a admissão temporária para o container. Esse container, acho que é melhor tu falar, Luiz. O que é demurge, como é que chega, como é que sai, como é que a gente se livra desse container. Agora eu passo a bola para ti. Vamos lá, pegando esse exemplo aí, né? Para a transferência realmente da carga de um recinto para o outro, né? De um recinto de zona primária para um recinto de zona secundária, ou mesmo de um recinto de zona primária para outro de zona primária, esse regime especial chama-se de trânsito aduaneiro, né? Trânsito aduaneiro, eu não sei se a gente vai falar ainda sobre os outros lados sobre ele, mas existem diversos tipos de trânsito aduaneiro, comum, especial, de passagem especial. Nessa situação seria um trânsito aduaneiro comum, tá? E a questão do regime de admissão temporária para o
para o container é para que a carga permaneça temporariamente no recinto de zona secundária do entreposto, né, que ele cita aí. Certo? Em relação ao container, procedimento de container, como a Larissa pediu para explicar bem, o que geralmente todos nós consultores que atuamos com processo de importação recomendamos é que quando um cliente ele for importar uma mercadoria e que essa mercadoria ela for permanecer por muito tempo parada em algum recinto aduaneiro, seja de zona primária ou secundária, que o container ele seja devolvido à companhia de navegação, né, com a companhia marítima. Então, o frete internacional, quando você contrata ali com o aluguel daquele equipamento para transportar a carga, e quando ela chega no destino, você tem X dias livres, conforme acordado em contrato, no próprio frete, você tem X dias livres, chamado de free time, de demurrage, para você devolver aquele equipamento vazio. Certo? Então, vamos supor que a empresa tenha 15 dias livres para devolver esse equipamento Brasil. Dentro desses 15 dias é o ideal que, se ela não for desembaraçar a carga e retirar no próprio recinto dela, na empresa, devolver o contêiner vazio, então, se ela vai permanecer por mais tempo no porto, por alguma decisão estratégica da empresa, que essa carga seja desovada no terminal, né, retirada do contêiner e armazenada de forma solta no terminal, ou feita a desova para um outro container, uma operação chamada de cross-dock. Isso alguns operadores portuários oferecem esse serviço. Ah, eu não quero que minha carga fique solta no terminal. Então, o operador portuário, se ele tiver containers para alocar, ele pode transferir a tua carga do container da companhia para um container dele, de uso dele, e ele vai te locar aquele container, obviamente, bem mais barato e competitivo do que a própria demurrage do armador. Que geralmente a demurrage do armador, pessoal, pasmem, né? Mas ela gira aproximadamente $200 por dia, tá? Então, vai de 160, 180, não, mas 220, então, em média, $200 por dia. Então, se passou do período ali do free time, você tem um custo enorme envolvido de demurrage se você não devolver aquele equipamento vazio. O free time é, em média, quanto tempo, Luiz? Aí varia muito da negociação, né? Por exemplo, nos nossos embarques com a CTI, a maioria dos nossos free times são de 25 a 30 dias, mas varia muito a negociação. O que é um ponto também importante para vocês que vão atuar na área, quando os fretes, eles são na importação, né? Quando eles são prepaid, né? Ou seja, eles são pré-pagos, né? Negociado na origem pelo próprio fornecedor, exportador, muitas vezes ele não está preocupado em conseguir um free time de demurrage. Então, ele quer um frete mais barato, que ele quer vender a mercadoria, colocar no container e mandar para ti. Né? Por isso que aí é importante ter esse conhecimento. Então, em média, ele vai fechar uma carga com 5 dias, 7 dias, que geralmente são os free times padrões, né, das companhias marítimas. Entendeu? E lá, o exportador, ele não sabe qual é o procedimento aqui no Brasil, né? Ele não imagina que aqui no Brasil nem tudo se desembaraça rapidamente quando chega no recinto. Hoje o comércio exterior tem tido uma evolução incrível, realmente você consegue desembaraçar cargas de formas rápidas. Mas isso não faz com que você tenha, por exemplo, se você está importando uma carga no Pecém e a tua empresa fica no Piauí, né? Só o tempo de deslocamento do container para até ele levar a tua empresa e voltar, por exemplo, ele já vai perder alguns dias. Então, isso conta também. Né? E lá, o exportador ele não quer saber isso, ele quer fazer um frete mais barato. Geralmente, quando a companhia ela te oferece um free time um pouco maior, o frete é um pouco mais caro, porque ela está te dando uma segurança maior de demurrage, entendeu? Então, acontece muito isso daí também. Como a vida no comércio internacional é cheia de emoção, aí você imagina que você contrata, sei lá, um free time, mesmo que seja de 20 dias, e aí, sei lá, numa pausa para abastecimento ou qualquer coisa assim, você pega uma pandemia dessa na vida, que os transtime aumentam gigantemente, que esses navios não conseguem nem chegar aqui. Nossa Senhora. Estamos tendo muito isso. Por exemplo, o Porto do Pecém ele ficou lotado, né? Os armazéns ficaram lotados, porque todo mundo começou a desovar suas cargas, porque as lojas fechadas, né? Empresas fechadas, quem importa já o produto final, né? Para consumo. Então,
as lojas fechadas, então começaram a desovar as cargas e eles passaram a ficar sem espaço. Então, foi algo que a gente, que até em parceria com uma outra empresa que é parceira nossa lá, operador portuário, a gente tem comercializado bastante a operação de cross-dock, que eu falei para você, porque se não consegue espaço para desovar no próprio terminal e no pátio, a minha carga ela não pode ser desovada no pátio, porque ela pode sofrer algum dano com a chuva ou exposição ao sol. Eu faço essa transferência do container que ela veio de origem para outro container, mediante uma autorização da Receita, tá? A Receita, ela autoriza isso, essa operação. Senhores, se vocês quiserem contribuir, perguntar ou fazer qualquer coisa que o valha, tanto podem liberar o microfone e falar, óbvio, ou então se utilizar aí do chat, que a gente está dando uma olhada, é só perguntar, tá? A gente hoje não vai falar de todos os regimes aduaneiros, a ideia é realmente passear aí pelos principais, e a gente acabou já falando do trânsito aduaneiro, né, que é esse transporte de mercadoria, esse deslocamento de mercadoria, e essa mercadoria ainda pode ser uma mercadoria estrangeira. A gente já conversou sobre trânsito aduaneiro quando a gente trouxe a Fabíola aqui para falar da importação dos respiradores que veio de Guarulhos para São Luís. Então, lembrar... Oi? Foi até com a gente essa operação dela aí de Guarulhos para cá. Uma Olha parceria. aí. Bairrismo, né? Todo mundo aqui na mesma linha. Bom, então eu vou permitir então o transporte, o trânsito, literalmente, de uma mercadoria, seja ela uma mercadoria estrangeira, seja ela já uma mercadoria, não sei qual é o objetivo, nacional ou nacionalizada ainda, mesmo que ela esteja também como importação temporária, mas de certa forma eu estou trafegando com essa mercadoria sob o controle aduaneiro de um ponto a outro no território nacional. E aí pensa, por exemplo, no caso lá, a gente acabou de citar, se a tua empresa é no Piauí, mas tu trouxe essa mercadoria pelo PECEM, então esse deslocamento muito provavelmente vai ser por trânsito aduaneiro. Os respiradores lá do Maranhão chegaram em Guarulhos, de Guarulhos foram até São Luís. A gente tem, comentávamos aqui, né, alguns tipos de trânsito aduaneiro. Tem o trânsito aduaneiro de entrada, que é esse na importação, chegou lá no PECEM, do PECEM tu vai deslocar essa mercadoria até o Piauí. A gente tem ele, já está mercadoria desembaraçada e vai ser deslocada de uma zona secundária para a primária, que é o trânsito de exportação, de saída. Eu tenho um interno ou de transferência, eu tenho um trânsito de passagem internacional, às vezes você chega ali com a mercadoria em Santos mesmo, mas ele vai lá para o Uruguai ou qualquer coisa que o valha. Então, você vai fazer um deslocamento aqui dentro do território nacional, você muito provavelmente vai usar o trânsito que eu acho, não sei se tu concorda comigo, Luiz, mas é um dos mais comuns que a gente tem aqui, né? Mais comuns e aplicáveis, né? No nosso caso mesmo, tem aqui Porto de Fortaleza e Porto do Pecém. Você vai trazer essa mercadoria de São Gonçalo para cá, ou vai querer desembaraçar aqui, ou sei lá onde é que você vai, né? Então, o PECEM tem uma boa movimentação de carga, você vai fazer bastante uso desse regime de trânsito aduaneiro. É muito comum aqui no PECEM, né? Não é nem transferindo do PECEM para Fortaleza, como Curipe, né? Mas, por exemplo, a gente atende uma das principais empresas que estão instaladas na ZPE, né? Do estado do Ceará. E aí, tudo que entra na ZPE entra sob o regime de trânsito aduaneiro, que é um outro recinto alfandegado, que está vinculado à alfândega de Fortaleza. Então, desse nosso cliente, tudo que vem no Porto de Fortaleza, do aeroporto de Fortaleza e do Porto do Pecém, que precisa utilizar o regime de ZPE, a gente precisa fazer um trânsito aduaneiro para levar para a ZPE, para, em seguida, fazer o processo do custo do despacho aduaneiro. Se minha questão aqui para você, tá só querendo entrar minha petição aqui para eu protocolar hoje. Minha questão aqui para você sobre o trânsito aduaneiro é da Companhia Docas de São Paulo. Regime especial de trânsito aduaneiro é o que permite o transporte de mercadorias sob controle aduaneiro de um ponto a outro no território aduaneiro com suspensão do pagamento de tributos. Em relação ao trânsito aduaneiro, é correto afirmar aqui. Aqui eu queria destacar para você que a gente comentava na aula passada, e aí só para dar aquele reforço,
pensa que tu está trazendo uma mercadoria que ela é estrangeira, vamos botar na importação, que ela ainda não foi desembaraçada, então tu ainda não recolheu os tributos, e tu vai ficar com essa brincadeirinha de deslocar ela no território nacional. Então, é importante que a aduana se vá algumas medidas para que garanta que essa mercadoria vai realmente trafegar, vai entrar a mesma quantidade de mercadoria, vai entrar na zona secundária a mesma quantidade de mercadoria. E aí a gente tem que é correto afirmar que... Só para a gente comentar, aí a letra A, o regime especial de trânsito aduaneiro é o que permite o transporte de mercadorias sob controle aduaneiro, até aí tudo bem, de um ponto a outro do território aduaneiro. Não é com isenção de pagamento de tributos. Essa brincadeirinha aí de isenção e suspensão, quando você já vem fazendo uma prova de concurso, está ali 60 questões, você já está cansado, você não brinca mais com essa diferença de isenção e suspensão. A falsidade dessa assertiva aí da letra A é só porque é suspensão de tributos e não isenção. Se você não fizer tudo bem pianinho, você vai pagar esses tributos sim, não é isenção, é suspensão. Lembra do termo de responsabilidade? O regime especial de trânsito aduaneiro subsiste do local de origem ao local de destino, e desde o momento do desembaraço para trânsito aduaneiro, pela unidade de origem, até o momento em que a entrada da mercadoria na unidade de destino, isso seria o momento que acaba o regime de trânsito aduaneiro. Essa aí é uma pegadinha massa que tem, é letra da lei do regulamento aduaneiro, mas o momento de término não é a entrada da mercadoria na unidade de destino, é efetivamente a conferência na unidade de destino, não é só a entrada da mercadoria, ele tem que finalizar aí esse trânsito aduaneiro. Unidade de destino é a unidade da Receita Federal, que vai fazer essa checagem aí, né, tanto a unidade de origem vai conceder, como a de destino que vai verificar. Você está falando de um tipo de trânsito, né, o transporte de mercadoria estrangeira de um recinto alfandegado situado na zona secundária a outro, não se constitui um regime especial de trânsito aduaneiro. A falsidade está no não, porque aí eu estou falando de zona secundária, está tudo bem, é o trânsito interno. A letra D é a que a gente vai marcar, nesse caso. A habilitação das empresas transportadoras será feita previamente. A gente está falando, de novo, a Receita precisa de certas cautelas para conceder esse tipo de regime, então as empresas transportadoras precisam ser previamente registradas aí na Secretaria da Receita Federal. E a letra E é o trânsito de passagem, muito provavelmente, não é considerado regime especial de trânsito aduaneiro a passagem pelo território aduaneiro de mercadoria procedente do exterior e é destinado, é o caso que a gente estava falando aqui, de Santos, que vai para o Uruguai. Então, a nossa assertiva que teríamos que marcar era a letra D. Algo a mais a acrescentar de trânsito aduaneiro, Luiz? Me dá um exemplo, o que é que vocês trazem de carga e além da ZPE? Bom, só ainda complementando sobre essa questão, né, em relação ao item B aí, que é muito comum em concurso essa questão da pegadinha, né, mas o momento da entrada da mercadoria na unidade de destino é o momento que se encerra a contagem para o prazo do trânsito. Não necessariamente se encerra o trânsito, né? Mas se encerra a contagem do prazo. Então, se para todo trânsito aduaneiro existe previamente já lançado nas rotas de cada trânsito aduaneiro dentro do sistema trânsito aduaneiro, que é um sistema vinculado ao Siscomex. Então, tem lá a rota 001. Para aquela rota 001, ele diz qual é a rota, quais são as rodovias que vão ser realizadas da origem até o destino, e tem um prazo, né, X horas, para a conclusão daquele trânsito. Então, o trânsito da Fabiola, por exemplo, de Guarulhos para São Luís, né, ele vai ter lá um prazo que a Receita já considera para o veículo ficar operando, né, transitando até sair de Guarulhos até chegar no São Luís. Ele já leva em consideração tempo médio. Quando ele chegar lá no destino, então vai se encerrar esse prazo de contagem. Porque se ele chegar fora, se o transportador ele chegar fora do prazo que é determinado pela Receita, ele sofre uma penalidade por isso, né? Então, ele pode perder a autorização para operar em outras operações de trânsito, ele teria que justificar o motivo pelo qual esse trânsito sofreu esse atraso.
tá? Complementando aí o que é a nossa experiência com o trânsito aduaneiro, né? A gente tem muito trânsito aduaneiro de passagem especial também, né? Muito, a gente faz muitas partes e peças para embarcações, né? Então, a gente tem uma célula dentro da nossa empresa que faz só essas operações de partes e peças de embarcações, muito comum nas embarcações que vêm para o PECEM, Porto de Fortaleza, e necessitam de importar uma peça, e aí é considerado como semelhante à operação que você falou de Uruguai, né? O destinatário é um estrangeiro, que é uma embarcação estrangeira destinatária, então esse trânsito é considerado como um trânsito aduaneiro de passagem especial. Ele não necessariamente precisa passar pelo processo de declaração de importação para ter uma nacionalização, ele passa só pelo trânsito aduaneiro de passagem especial e ele já pode ser consumido a bordo da embarcação. Aquela peça ela pode ser consumida a bordo da embarcação. Vinda de onde? Um exemplo. De tudo que é país. Assim, é muito vindo da Europa, que são partes de embarcações, então vem da Grécia, da Itália, vem do Japão também, tem muitas peças japonesas, em todo país, se você imaginar. Luiz, uma pergunta totalmente aleatória, nada a ver aqui com regimes aduaneiros especiais. Aqui, na unidade aqui de Fortaleza, CTI tem mais ou menos quantos funcionários? Você tem ideia? Só que na matriz são aproximadamente 30. E a sede é aqui em Fortaleza mesmo ou é lá para a Banda do Pecém? A matriz é aqui, a matriz é em Fortaleza, então o escritório em Pecém também, lá no próprio porto, né, no bloco de utilidades, lá nós temos 2 funcionários. Mas a matriz aqui somos quase 30 funcionários. Show de bola. A gente acho até que eu não sei se o Lucas está aqui, muito provavelmente não, porque ele ainda não perguntou nada, mas ele tinha perguntado exatamente isso, assim, putz, então é marcado até a hora de entrada e saída? É marcado, já é estimado uma hora de tempo que você leva e realmente a ideia é evitar o extravio dessa mercadoria. Então ela vai se cercar de todas as garantias aí, cintagem, selo, que depender da receita para garantir. É engraçado que tem uma... entendi. Tem uma das cautelas fiscais que chama sinetagem, né? Que eles põem um sino. Fico imaginando, eu particularmente nunca vi não, mas aí fico imaginando um auditor fiscal, né, botando sinos ou algum sinal sonoro para acompanhar determinada carga. Provavelmente não deve ser muito mais utilizado. Não, eu nunca peguei isso na prática, nunca peguei. Agora a gente está pegando alguns trânsitos que a SAVIG no PECEM, que a SAVIG é a Seção de Vigilância Aduaneira, né, o órgão da Receita que controla os trânsitos aduaneiros. Eles estão acompanhando as operações por câmera, tá? Vídeo monitoramento, que eles chamam. Então, durante esse período de pandemia, a gente está tendo essa evolução aí da tecnologia. Nossa, eu tive com o delegado que assumiu uma célula aqui na Receita, e o investimento que eles fizeram de câmera infravermelho, umas até que eles mandaram lá para Foz do Iguaçu, o alcance, a imagem, a qualidade da imagem que eles estão utilizando é impressionante, impressionante. Acho que se tem um órgão nosso, assim, que usa de inteligência sabiamente, assim, é a Receita, né? Demais. Tem um setor só de inteligência, mas tem um departamento só de inteligência. Bora mais aqui. Esse aqui é um palco para você, ó. Ai. A gente vai falar na nossa ZPE, a gente tem que pensar que ZPE é uma tentativa do governo federal, de uma forma geral, mas obviamente tem uma certa parceria aí com os estados para promover a industrialização de algumas áreas que normalmente não seriam tão industriais assim. Se você imaginar, hoje eu acordei com vontade de montar uma indústria em São Gonçalo. Não é assim que funcionam as coisas, a gente sabe que não é. Então, a arma que o governo tem é te dar incentivos fiscais para a gente tentar industrializar ali determinadas áreas. E aí, nesse caso das EPS, a gente vai tentar promover essa industrialização. Aliás,
é o caso da ZPE, um tratamento especial, mas também vamos pensar que a gente tem uma zona franca. Acordei hoje, vou montar uma indústria na região norte do país que tem a menor densidade de habitantes por metro quadrado. Então, a gente tenta internalizar aí os processos industriais, é o que acontece com a ZPE também, sendo que aqui na ZPE a ideia é promover industrialização. Né, e a moeda de troca vai ser sempre incentivos fiscais. A gente já sabe que aqui na importação a gente tem muito tributo, tem bastante pano para manga para tentar trabalhar na linha de incentivos fiscais. A ideia aqui é que você vai fazer uma importação com algumas suspensões aí de tributo, sendo condicionado ao compromisso de exportar. As empresas ali situadas na nossa ZPE, que é uma das poucas em atividade no país, elas têm um termo, uma condição de pelo menos 80% da receita ser de exportação, né? E aí são, obviamente, imagina que você for uma indústria, você vai, sei lá, uma siderúrgica, vai se instalar em determinada área com a garantia de incentivos fiscais, você também se resguarda que não pode ser assim só por 1 ano, 2 anos, 3 anos. O tempo mínimo aí de duração desses benefícios vai ser pelo menos, termo de vigência aí de pelo menos 20 anos. E são prorrogáveis, né? Como é o caso da nossa aqui. Conversa mais comigo sobre a ZPE, Luiz, o que a gente pode acrescentar sobre a ZPE? Quais são as empresas que tu opera aqui, que estão ali naquele complexo? Não sei se a gente pode citar o nome das empresas, né? Mas são poucas empresas que operam. Mal, a gente pode citar, né? Que elas estão lá, é pública, né? Não, às vezes tem essas questões, às vezes a gente está se importando em alguma entrevista, não é o caso aqui, né? Alguma entrevista, rádio, alguma coisa do tipo, não tem, pode anunciar marcas ou empresa, alguma coisa. Mas aqui a gente é uma sala de aula, né? Uma sala de aula. Mas as empresas que têm funcionamento é a própria CSP, que todo mundo deve conhecer bem, é a maior empresa que tem em funcionamento na ZPE. E tem outras subsidiárias da CSP, né, que prestam serviço para a CSP e que também usufruem desses benefícios, né, tais como a White Martins, Fênix. Então, tem essas outras empresas que são ali, de qualquer modo, estão interligadas com a CSP, né. Hoje a gente tem a única ZPE em funcionamento do Brasil, no Ceará, isso é de dar orgulho para a gente. Eu acho que, eu não sei exatamente quantas são no país, quantas já tem, né, em projetos lá, né, desde a época do MDI, que acho que são mais de 30, mas em funcionamento é aqui no Ceará, e inclusive um ótimo piloto, né, a ZPE daqui possui um sistema muito eficiente de controle aduaneiro, chamado SICA, né, que é o Sistema Integrado de Controle Aduaneiro. Então, é um sistema muito eficiente, muito, como eu vou dizer assim, avançado, né? Eles têm várias automações de sistemas de BIPs, RFIDs, para controlar o trânsito aduaneiro das mercadorias que trafegam, né? Até para evitar o trabalho manual, muito trabalho manual. Imagina, por exemplo, uma operação da CSP de placas, né, que em um navio são exportadas aproximadamente 2.000 placas, né? Então, imagina, 2.000 placas, você tem geralmente uma placa ou duas no máximo por veículo, pelo peso dela. Então, se a gente colocar 2.000 placas, 2.000 viagens transitando do Gate 2 da CSP, que passa pela ZPE, né, para iniciar o trânsito aduaneiro na exportação, para sair para o Porto do PC e para embarque, por exemplo. Então, imagina se fazer todo esse controle manual. Na verdade, eles têm essa eficiência. Tem alguém com o microfone ligado, hein? Deixa eu ver quem é. Não. É aqui? Ou não? Não, né? Eu vou desativar o meu para ver se a gente... Não, acho que é. Então, tem eles possuem essa eficiência de realmente no trânsito, de controle no trânsito aduaneiro, né? Outra coisa que eu posso acrescentar é que, como você falou bem, parte do que é produzido na ZPE
obrigatoriamente tem que ser exportado, esse percentual é de 80%, então 80% de tudo que é produzido pela empresa, ele tem que ser exportado, isso é o intuito da ZPE, né, por isso se chama Zona de Processamento de Exportação, porque o objetivo do governo federal é garantir uma maior entrada de recursos estrangeiros, né, para movimentar a economia. Então, esse é o motivo pelo qual se estabelece esse percentual de 80% para a produção para o mercado estrangeiro e 20% para o mercado interno. Bora aqui, eu só separei uma questão, acho que de ZPE. Saudades das provas da ESAF, quando a demanda por esse tipo de concurso era bem maior. Aliás, a gente está num momento gerencial que não está exatamente ok para concursos, mas quando eles aconteciam com mais frequência, a ESAF quem fazia as provas da Receita Federal, praticamente todas. A gente tem aqui um concurso para auditor fiscal. Estou achando até que essas questões que eu botei aqui são tão fáceis que não, obviamente não fazem jus, mas para os meus meninos, se preocupem não, que a gente tem uma aula só de exercício, aí eu separei as boas. E aí a gente não vai ter convidado, aí eu vou dizer assim, fulano de tal, né? Que aí a gente se anima aqui. Mas bora lá. Sobre os regimes aduaneiros, é incorreto afirmar que os regimes aduaneiros especiais. Como assim, Alisson? Eu não sou de escolher questão mais difícil, assim, né? Imagina. Falar nisso, eu comentei para vocês sobre a admissão temporária, as questões, e eu vou botar ela só para lembrar. Mas vamos aqui. Sobre os regimes aduaneiros, é incorreto afirmar aqui. Os regimes aduaneiros especiais se distinguem do regime comum pela suspensão ou isenção de tributos incidentes nas operações, está incompleto de comércio internacional, mas nem precisa do restante, sim. Essa afirmativa ela é completamente verdadeira, a gente tem que marcar aí a incorreta. E aí eu vou fazer que nem aquelas coisinhas bestinhas, né? Então eu vou pular a letra B, aí você já vai saber que o gabarito é a letra B, e aí eu vou para a letra C, dizendo que o regime aduaneiro especial de drawback, a gente utilizou e conversou sobre isso na aula passada. O objetivo é desonerar de tributos insumos utilizados na produção de bens destinados à exportação, está cortado aí, mas vai ser um dos tipos de drawback que a gente conversou. O regime de admissão temporária, conversamos hoje, permite a entrada no país de certas mercadorias com uma finalidade e por período de tempo específico, com suspensão total ou parcial do pagamento de tributos aduaneiros incidentes na sua importação, com o compromisso de serem reexportadas, e é o que a gente conversou de admissão temporária, sem nenhum acréscimo. O regime de trânsito aduaneiro permite o transporte de mercadorias sob controle aduaneiro de um ponto a outro do território aduaneiro com suspensão de tributos. O que a gente também conversou aqui, essa questão é meio que uma revisão de tudo. E aí, de acordo com a legislação em vigor, as empresas instaladas nas EPS são caracterizadas, não lembro do enunciado, e aí, mas a falsidade está aí ainda, não podem vender produtos para o mercado interno. A gente acabou de comentar que elas têm um compromisso de exportação aí de 80% da receita, mas 20% aí ainda existe de margem para, inclusive, negociar no mercado interno. Agora, você lembra que a gente está tratando de um benefício tributário aqui. Esses 20% que vão para o mercado interno, aí a gente vai incidir, vai ter uma incidência tributária para não concorrer também de forma desleal com as outras empresas que estão dentro do território nacional, sem estar com benefício de estar situado no ZPE, né? E a gente lembra que aqui, por exemplo, no nosso caso, ali no PECEM, São Gonçalo, a gente tem uma produção bacana na área de ZPE de pás eólicas. Enviamos muito ali no PECEM. A gente tem uma produção gigante por beneficiamento também de placas de aço.
como a gente estava conversando da CIP, são mercadorias bem robustas até, que a gente produz, envia, fabrica e despacha ali pelo nosso PECEM. Eu parei de regime aduaneiro especial por aqui, Luiz. Você quer conversar para a gente? Luiz, conta um perrengue? Eu sempre pergunto, assim, de um perrengue, assim, tipo, qual... Já teve algum trânsito que deu errado? Já teve alguma admissão temporária que passou do prazo? Vocês já tiveram algum perrengue nesse sentido? Boa situação, né? Não sei, alguns perrengues, eu vou tentar lembrar aqui de alguns casos, mas o mais recente deles, eu não sei se vou falar um caso que é até muito popularmente conhecido, essa operação, porque envolveu muitas polêmicas com a prefeitura de Fortaleza, mas eu fui o responsável pelo projeto da importação de todos aqueles tubos e acessórios e as dragas que fizeram a extensão lá da orla da Beira-Mar, né? Se vocês lembram, tinha todos aqueles tubos que estavam lá em frente ali, o boteco, né? Que foram utilizados no processo de dragagem, né? Tudo aquilo entrou em regime especial de admissão temporária, está até hoje ainda em regime de admissão temporária, né? Praticamente a cada mês, a cada 2 meses, o meu cliente ele pede que seja prorrogado, porque está aguardando um novo projeto de extensão em uma outra prefeitura, em uma outra cidade, né? E durante essa pandemia, esse projeto, essa nova licitação que ele iria participar, ficou em stand-by, natural isso, né? Então a gente quase que mensalmente ele fica prorrogando esse regime. Por qual motivo, Luiz? Que ele fica prorrogando, ele não prorroga logo de uma vez vários meses, né? Porque a finalidade do regime de emissão temporária desse caso, como ele é uma operação de utilização econômica, ele não tem suspensão de pagamentos de tributos, né? Eu não sei se vocês já se aprofundaram bem aí em aulas anteriores, Larissa. Pode ir. Eu gosto. Né? Então, esse benefício, como o meu cliente que importou, ele tem um contrato de prestação de serviços com um terceiro no Brasil, né, uma pessoa jurídica no Brasil, que inclusive é a Prefeitura de Fortaleza, o CEFIM, Secretaria não, desculpa, CEFIM não, é CEINF, né, Secretaria de Infraestrutura. Desculpa. A CEINF é o cliente dele, então ele tem um contrato de operação, né, então, essa admissão temporária ela é amparada por 2 contratos. Um contrato de arrendamento operacional entre o meu cliente e a empresa no exterior que está mandando os equipamentos temporariamente para ele, está alugando para ele temporariamente. Na verdade, essa empresa não está alugando para ele, porque essa empresa ela é estrangeira já, e ela tem uma filial no Brasil, então ela está mandando dela para ela mesma. Então, é fácil, se eles têm um contrato interno deles lá. E tem um contrato que ampara a operação, que é exatamente o contrato que foi publicado, inclusive, em Diário Oficial da União, entre o meu cliente e a CEFIM, né? CEFIM não, CEINF, desculpa. Sim. Então, essa operação, em sua maioria, todas as operações de admissão temporária de utilização econômica, esse é o termo, ela é amparada por 2 contratos, sempre um contrato exportador-importador e importador, mais uma empresa brasileira a qual ele está prestando um serviço com aquilo que ele está arrendando operacionalmente. Então, essa admissão temporária de utilização econômica, ela tem o pagamento dos tributos proporcionalmente ao período em que a carga permanece aqui no país, né? O equivalente a 1 ponto percentual por mês, limitado a 100 meses, o prazo final para essa carga permanecer aqui. Por qual motivo, Luiz? Essa carga ela é limitada por 100 meses, né? Porque 100% era melhor ele ter nacionalizado toda a carga. Então ele não teria que pagar os impostos 2 vezes, praticamente. Então, esse meu cliente, estrategicamente, ele vai pagando proporcionalmente para ele não pagar mais tributos, né? Porque ele está pagando mais tributos para uma carga que já está parada e que não estava previsto no orçamento dele, porque
ele não pode mais cobrar nada do que já foi previsto no contrato com a Prefeitura de Fortaleza, no caso. Então a carga está parada, tá gerando, ele está pagando mais impostos para a União a cada mês, então por isso ele fica dizendo, prorroga mais um mês, e assim vai indo. Então, Que droga, né? falou em admissão temporária, né, e se citou lá com ou sem cobertura cambial, aí eu me lembrei dessa situação, né, que nesse caso, aí o outro tipo de admissão temporária que também é comum que é com a suspensão total dos tributos, aí já não é mais de admissão temporária de utilização econômica. Então, quais são esses casos, né? Eu tive também um caso, não sei se vocês chegaram a ver, foi televisionado também na época, acho que foi em janeiro do ano passado, em que a gente teve um rally mundial de motocross aqui de um grupo de holandeses eles participavam do Rally Dakar e eles vieram treinar aqui e a turnê deles começava em Fortaleza e terminava na Bolívia. Então a gente fez toda a admissão temporária das motocicletas deles e dos dois caminhões de rally que era de suporte para essa equipe. Ô Luiz, eu tenho essa curiosidade dentro de mim. Tu traz como, hein? É aéreo? Nesse caso foi marítimo, né? Marítimo? Foi um container veio as motos e uma Toyota, né, uma Toyota tipo um Jeep, e um outro container flat rack veio um caminhão que ele era quase o tamanho de um container todo. Né? Então foram 2 containers nessa operação. Aí essa situação caracterizou como atividade esportiva, né, para prática de competições internacionais, e então eles não tinham recolhimento de tributo, ainda que seja proporcional, porque não é de utilização econômica. Né? Essa é bem semelhante à operação da Fórmula 1, por exemplo. Né? Alguma empresa lá em São Paulo, que infelizmente não é a minha, faz anualmente... É um exemplo clichê, assim, toda vida que eu vou falar de admissão temporária, eu falo de Interlagos. Nossa, é um sonho, né? Fazer aquela operação deve ser um sonho. Tá virando consultoria isso aqui. Luiz, quando tu traz, assim, por exemplo, motocross, tu capricha no seguro? Tipo, tu... Não, peraí, que não, meu seguro... Não, nesse caso a gente não fez frete internacional, né? Esse caso foi tudo prepaid, nós fomos contratados pela empresa só para fazer toda a parte de desembaraço aduaneiro, então toda a burocracia para liberar a carga com a alfândega. Então, quando é caso de frete internacional, não, na verdade, a gente tem alíquotas já prefixadas, né, para o seguro. Né? Então, não tem esse peso, não. Isso o nosso time comercial, ele tem lá na tabela do seguro, a negociação, e é em cima do valor aduaneiro da carga, né? Em cima do valor, que eu digo aduaneiro só, do que compete ao frete e à mercadoria. Né? Dentro da linha das questões, galerinha que está me ouvindo, imagina só, esse exemplo lá dos dutos que ele trouxe com utilização econômica, com o contrato. Né? O que vai aparecer para vocês? Que aí vai ser tudo muito mais animado. Você sabe aí que o total de tributos é 1% mês, né? Do total de importação. Aí o que vai aparecer provavelmente na questão? Não vai ser questão conceitual, assim, né? Vai ser lá que nem a gente calculava tributo no despacho para consumo, só que agora você vai ter que me calcular, imagina, né, que um determinado importador está trazendo uma determinada mercadoria para utilização sobre amparo de um contrato de prestação de serviço, que o valor total dessa mercadoria, sei lá, preço FOB é esse, que as alíquotas de importação sejam aquelas, e aí que pode ser dada, ou vocês podem consultar nos canais oficiais, que a gente já conversou aqui, e eu posso te dizer que essa mercadoria vai passar 10 meses em Fortaleza. Né? E aí, o que você vai fazer? Calcular todos os tributos de importação, e aí, obviamente, se são 10 meses, vai calcular 10% desse total, e vai responder uma questão, que aí fica muito mais bonito, muito mais legal e muito mais animado do que só conceitual, né não, Luiz? Tem o seu aval? Concordo, porque isso é legal, essa iniciativa sua como professora, né? Não é estar sendo muito criteriosa, você está incentivando a prática neles, né? Isso é muito bacana. Então, essa parte entendam. Vai virar um GIF, eu vou deixar só esse pedaço aqui gravado e vou replicar nas redes, entendeu? Mas para a gente... Bom,
a teoria é a parte fácil, né? Você chega ali no regulamento aduaneiro, aí você vai sair repetindo que é 1%, que é 1%, mas como assim? Vamos imaginar a situação aí. Por que esse cara está renovando de 30 em 30 dias lá no aqueles produtos lá na Praia do Futuro? Poxa, pesa no bolso, gente. A gente tem que criar assim, uma certa responsabilidade de pensar que importação ou exportação que seja, dói na parte mais sensível do corpo humano, né? Que é na bolsa. Então, você não está ali, você não está previsto para aquela mercadoria passar, sei lá, 90 dias, 120 dias parado ali e tem um caso de uma prefeitura, foi uma licitação, tu comprou, tu ganhou, tu não vai ter possibilidade de revisar, não sei aí, de novo, para o pessoal do direito, a gente tem uma possibilidade, mas é remoto, né, é fato do príncipe, seria a própria administração revisando, não necessariamente o importador nesse caso, e aí você vai comer um prejuízo em detrimento de uma pandemia, você também não tem condições de controlar, de 1% do total do tributo por mês, isso está rolando. Então, estrategicamente, aí vamos misturar tributário com aduaneiro, com estratégia empresarial, é melhor você estar renovando uma vez a cada 30 dias, porque, bom, cada vez 1% do total da importação, é uma mercadoria que deve ser, pelo vulto, pelo volume e pela utilização, que deve ser cara, né, deve ser amparada aí para uma alíquota, bom, considerável aí de tributo de importação. É porque o valor aduaneiro da carga é muito alto, né? Assim, por exemplo, as embarcações, no caso, imagina o preço de um navio, né? O valor aduaneiro da mercadoria é o preço do bem, né? O valor do bem. Então, por exemplo, as embarcações, elas foram as primeiras a ir embora, né? Quando concluiu a operação, eram 2 dragas. As 2 passaram a admissão só de 2 meses, né? Então, quando terminaram, elas foram embora para outras operações deles. E os tubos é que tiveram que ficar. E a gente teve que até que outra operação logística, remover eles lá da praia da Beira-Mar, né, de Praia de Iracema, para poder armazená-los em um galpão, né? Então hoje eles estão acondicionados em um galpão lá, ainda sob o nosso controle. Que também tem que pagar armazenagem, também é um custo, né? Nossa, tipo, muito custo, gente. Tem custo de operação logística para levar, imagina, transportar tudo aquilo. Tudo estava em aproximadamente 115 containers, de 40. Né? Então, de viagem, quando a gente foi levar agora de lá para o galpão, né, foram quase 140 viagens de transporte rodoviário até levar. Então, teve esse custo, está tendo custo de armazenamento, né, que a cada renovação de admissão temporária que ele faz, ele renova com a gente o aluguel do mensal da armazenagem, entendeu? Então, é muito custo envolvido, muito custo envolvido. Graças a Deus, trabalho para a gente, que trabalha com aduaneiro, né? E aí fica a oportunidade para a galerinha se animar, porque, assim, de tédio, quem trabalha com comércio exterior não morre, né? Não, é sempre uma novidade e não para por aí. Luiz, a gente está chegando aí nas 8h20, né? Nossa aula vai até 8h30. Eu, antecipadamente, queria te agradecer demais a disponibilidade, a oportunidade de ter você aqui. Vou vacilar um pouco, você é um cara que eu admiro pra caramba, né? E dentro da linha de que a gente meio que se conhece, os feedbacks das pessoas que nós conhecemos é sempre, putz, é um cara muito massa, um cara super inteligente, acessível, né? Tô com um cara que, bom, movimenta aí o comércio internacional no Ceará em grande parte e é sempre uma honra, assim, que você tenha gostado da nossa companhia para que a gente firme aí outras oportunidades, né? Vai ter, segundo semestre vai ter Ceará Global, vamos tocar essa parceria e é uma honra para a gente e, obviamente, enquanto Unifor, ter você aqui com a gente. Tá? Muito obrigada. Meninos, se vocês tiverem alguma dúvida, é now or never. Sigam o Luiz. Posso fazer propaganda, assim, né? Pode. Sigam o Luiz no LinkedIn, ele tem perfil por lá também. Eu sou advogada do LinkedIn aqui, é uma rede corporativa muito interessante, obviamente, por conta do projeto Ceará Global também, que eu coordeno aqui com alguns alunos da Unifor. E vai ter formação em LinkedIn, fiquem atentos, vai ser adiado por conta do feriado, mas semana que vem, né, do pessoal do CCG, então é um convite para todo mundo.
Sigam também, procurem nas redes, né, se informar sobre a CTI Cargo, que é uma empresa que é referência aqui no Ceará para a gente na área de comércio internacional. Luiz atende pela alcunha de Luiz Policarpo nas redes, né? Então, pode procurar aí. E se tiverem alguma dúvida e tiverem alguma pergunta ou vergonha de perguntar direto para ele, acho que pode me usar como canal, que eu pergunto e é isso. Muito obrigada, professor Luiz. Eu que agradeço a participação, o convite. Eu gosto da sala de aula, no ambiente da sala de aula. Você sabe disso, quando a gente teve a oportunidade de eu estar sendo seu tutor, seu professor, eu falei isso. Eu sinto o prazer em estar transmitindo conhecimento, repassando o conhecimento que eu tenho com as pessoas. Então, sempre que eu estiver disponível, vai ser um prazer participar dessas iniciativas com vocês aí, tá? O Luiz também tem alguns cursos mais curtinhos, assim, no SIM, né? É instrutor do SIM, do Centro Internacional de Negócio, então procurem também, se vocês quiserem aprofundar em alguma área, né? Tem esse curso de análise de comércio exterior, mas de vez em quando ele está lá com alguns cursos mais setorizados, assim. Então, se quem quiser beber mais dessa fonte, oportunidade não falta, e ele é instrutor lá do SIM, está lá pelo prédio da FIEC, de vez em quando. Então, eu tenho um Instagram também, só que compartilho só notícias e atualidades sobre o Comex, né, que é o Comex Feeds, se vocês ter a oportunidade lá de dar um follow lá no Instagram, Comex Feeds. Então, eu faço essa interação partilhando de notícias relacionadas ao Comex, eu gosto demais disso, e até tem alguns projetos de estabelecer lá dentro desse canal alguns tira-dúvidas, né? Alguns tira-temas, logo eu vou conseguir encaixar isso na minha rotina, no meu tempo. Mas eu tenho essa ideia. Não faço no meu próprio Instagram, porque eu quis criar um Instagram que eu já tinha, desde 2004 eu tinha esse Instagram, voltei a movimentar lá também, só para falar de Comex e tirar a dúvida do pessoal. Certo? Muito obrigada, senhores. Eu faço a chamada de vocês pelos nomes que eu já estou vendo aqui. Nos vemos na próxima terça-feira. Lembrando que quarta e quinta, agora em Fortaleza, será feriado, né? Então a gente não vai se ver na quinta-feira, a gente só vai se ver de novo na terça, quando a gente vai conversar sobre os nossos últimos assuntos. Graças a Deus, porque o semestre está acabando, né? Mas a esse momento eu não posso agradecer porque ainda está gravando. Mas, Luiz, muito obrigada mais uma vez. Também. Tchau, pessoal. Boa noite. Compartilha depois comigo. Tá bom. Até mais. Tchau, tchau. Demais.